Amém? Para todo novo tempo na presença de Deus, existe uma nova unção na presença dEle, amém? Aleluia. Então feche seus olhos, Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, por essa unção, Pai, alcançando a vida de cada um de nós. Pai, obrigado. Sim, Pai, obrigado pela unção do Espírito, ó Pai, alcançando o coração dos meus irmãos nessa noite de uma forma especial, Pai, trazendo revelação da verdade, entendimento, sabedoria, sim, Pai, o favor e a graça do Senhor sobre a vida de cada um de nós, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, nosso Consolador. Obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigado, Jesus, porque somos livres pelo Teu sacrifício ali na cruz. Muito obrigado. Obrigado, ó Pai, eu declaro, sim, Pai, Espírito de sabedoria, de revelação, iluminando os olhos do coração de cada um de nós, para que possamos, ó Pai, receber do Senhor a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Pai, para mudar a história da nossa vida, para mudar destinos, para mudar diagnósticos. Pai, por isso, muito obrigado, ó Pai, por esse novo tempo, um tempo de unidade, de influência e crescimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Obrigado, louvor. Aleluia. Querido, é realmente um novo tempo, amém? E existe uma nova unção para que a gente possa viver essa nova estação, essa nova fase. Amém? Você crê comigo? Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E é um tempo de unidade, de influência e de crescimento. E eu quero nessa noite falar um pouquinho com você sobre essa nova estação que Deus está te convidando, querido, a viver e desfrutar dessa nova unção e desse novo tempo em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. É possível viver um tempo novo, um novo tempo, com as mesmas atitudes? Não é possível, amém? Para que você possa viver algo novo na sua vida, novas ações e novas atitudes deverão fazer parte também da sua vida, amém? Uma nova vida, portanto, ela é consequência de novas atitudes. Você está comigo? Então abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 2, vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. A carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia, amém? Havia uma discussão ali entre eles sobre a questão da salvação, das obras, se a salvação era pelas obras, se eles deveriam praticar a lei judaica, porque ali havia ainda muita influência do judaísmo ali naquela região, mas o cristianismo estava chegando naquela região. O apóstolo Paulo tinha ido até lá, tinha anunciado ao evangelho, a nova aliança, a salvação pela fé, e as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam recebendo Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, mas ainda havia velhos hábitos, havia ainda atitudes que ainda faziam referência a um tempo antigo. Mas o apóstolo Paulo estava trazendo um novo tempo, porque era uma nova aliança que ele estava anunciando pela fé em Cristo Jesus. E aqueles homens, aquelas mulheres deveriam sim entender aquela mensagem poderosa que estava sendo anunciada e também ajustarem a sua vida e o seu comportamento de acordo com aquilo que estava sendo anunciado. Amém? Olha o que diz aí Gálatas capítulo 2, versículo 19. O apóstolo Paulo dizendo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Interessante. Ele teve que morrer para viver. Ele teve que morrer para depois viver. Amém? E ele continua dizendo: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida e esse viver que agora tenho na carne, que agora tenho no corpo, tá certo? Como ele vive? Olha o que ele diz: vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e se entregou por mim. Olha só, quero te chamar a atenção para você para duas coisas. Primeiro, ele diz que ele teve que morrer para conseguir viver o novo. E é assim comigo e é assim com você. Se o que está velho não morrer na sua vida, você não consegue experimentar o novo. Por isso que o evangelho é metanoia, é mudança. Por isso que a mensagem que Jesus anuncia é uma mensagem que provoca transformação, que provoca alteração no comportamento das pessoas, no estilo de vida das pessoas, mas acima de tudo, provoca uma transformação dentro das pessoas, no coração das pessoas, na natureza das pessoas, porque qualquer mudança verdadeira, ela tem que começar dentro de cada um de nós. Amém? E essa mudança era possível, por quê? Porque olha o que ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de mim. Cristo vive através de mim. Cristo vive na minha essência humana, no meu espírito humano, na minha nova natureza. Por isso, eu consigo ter um comportamento diferente. Por isso que a vida agora que ele estava vivendo, não era mais a vida do judaísmo, da salvação pelas obras, não era mais confiando na habilidade humana, não era mais confiando na intelectualidade que ele tinha adquirido aos pés de Gamaliel, não era mais vivendo uma vida confiando nos seus talentos, nas suas habilidades naturais, não, ele estava tendo um estilo de vida diferente, ele estava tendo uma mudança no seu comportamento. Agora, a vida que ele vivia pela fé no Filho de Deus. Amém? Por isso, ele tinha uma nova vida. Então, a boa notícia para você nessa noite é que a sua vida pode ser totalmente diferente do que ela foi até agora. Se até agora a sua vida ainda não cumpriu o propósito que Deus tinha para você, a boa notícia é que é possível ter uma vida diferente. É possível experimentar algo novo da parte de Deus. É possível experimentar uma trajetória totalmente diferente do que você teve até agora. Amém? Mas é necessário que você viva pela fé no Filho de Deus. É necessário que você viva pela fé no Filho de Deus, para que Cristo viva através de você, para que Cristo fale através de você, para que Cristo cure através de você, para que Cristo se mova através de você, para que Cristo seja revelado ao mundo através de você. Amém? Aleluia! Por isso que um novo tempo é possível em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é possível viver uma nova fase, uma nova estação. É possível sim, porque Cristo produz mudança na vida de cada um de nós. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, ele produz transformação no coração humano. Por isso o homem pode experimentar uma nova vida. Aleluia! Glória a Deus! Em Cristo o velho homem foi crucificado para que você viva uma nova vida. Por isso que ele diz: já estou crucificado. Amém? Amém? Aleluia. Pela fé na palavra você pode viver, querido, o que antes parecia impossível. É impossível essa pessoa mudar. É impossível meu marido mudar. É impossível a história da minha família ser alterada. É impossível eu conseguir prosperar no meu trabalho. É impossível o meu corpo ser curado. É impossível a minha sogra ser salva. É impossível o meu marido ser querido. Pela fé em Cristo Jesus, você pode viver uma vida nova e realizar aquilo que antes parecia impossível. Até a sogra pode ser salva. Aleluia. É, querido. Pela fé, amém. Você pode experimentar algo novo da parte de Deus. Amém. Por isso, para viver um tempo novo, vai ser necessário ter o quê? Novas atitudes. Amém. Por isso que nós vamos sim alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira, com a palavra da fé, ousadia e amor, porque isso podia parecer impossível,
mas como Cristo vive em mim, mas como Cristo vive em você, nós vamos cumprir o propósito de Deus nessa cidade. Nós vamos anunciar Jesus nos 4 cantos dessa cidade com poder, com autoridade, com ousadia, com amor. Você vai ser capacitado, você vai ser fortalecido. Cristo vai se mover através de você, da sua boca, da sua mão. E quando você menos esperar, aquilo que antes era impossível vai se manifestar na sua vida e através de você. Amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus, querido. O Evangelho não é uma reunião social. O Evangelho não é um culto de domingo para matar o tempo na sua vida, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para transformar, é para curar, é para libertar, é para mudar o destino de pessoas, de homens, de mulheres. E você faz parte disso. Porque Cristo pela fé vive em você. Porque Cristo pela fé fala através de você. Porque Cristo pela fé se move através de você. Por isso sim, nós vamos viver um tempo novo, algo novo, extraordinário. Uma unção nova está sendo liberada sobre mim, sobre você nessa noite, para que você entre nessa nova estação, nessa nova fase, cheio de poder, de autoridade, com a visão clara sobre o que você precisa fazer. A visão clara sobre o que Deus espera de você nessa nova fase, amém? Por isso que é possível sim, querido, alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira, com a palavra da fé, ousadia e amor, porque Cristo vive em você, oh aleluia! E para esse novo tempo, querido, essa nova estação, existem 3 princípios espirituais que Deus está nos convidando a viver e praticar no nosso dia a dia, principalmente na nossa igreja local, que é um tempo de unidade, influência e crescimento. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, e eu quero falar um pouquinho sobre esse princípio da unidade. O reino de Deus não é um reino dividido. O reino de Deus não é um reino cheio de motivações egoístas ou individualistas. O reino de Deus, ele não é feito, querido, de pessoas deslocadas, pessoas desconectadas. Não, o reino de Deus é um corpo bem ajustado, tá certo? Aonde o corpo de Cristo cresce e se move com poder e autoridade, aonde as pessoas estão conectadas umas às outras, num relacionamento não de independência, mas também não de dependência. Um relacionamento de interdependência, aonde eu preciso também da ajuda das pessoas, porém eu também tenho uma capacidade individual para fazer grandes coisas na presença de Deus. Amém? No Evangelho, querido, não existe independência, porque sem Deus você morre, mas também um Evangelho sadio não pode haver dependência emocional de ninguém. Amém? Você não precisa de um guru para ditar o que você deve fazer, que carro você deve comprar e com quem você vai casar. Você é guiado pelo Espírito Santo, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, amém? Mas é assim, um relacionamento de interdependência entre as pessoas, porque um corpo, querido, precisa funcionar corretamente, aonde as partes do corpo, amém? Os órgãos do corpo funcionam interligados, amém? Interligados, amém? Aleluia, olha o que diz aí, Atos capítulo 2, versículo 42, o contexto aí é o início da igreja, é a igreja primitiva, os primeiros cristãos se reunindo, tá certo? E olha como é que era o estilo de vida, como eles estavam vivendo, como eles estavam praticando a sua fé. Diz o seguinte, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Existem vários pontos aqui que nós poderíamos falar de forma separada, mas eu quero focar com você no princípio geral que a gente percebe quando a gente lê esse versículo, que é o princípio da unidade, porque eles falam, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, dá a entender que eles estavam juntos, dá a entender que havia um relacionamento de proximidade entre eles se conheciam, eles se chamavam talvez pelo nome, ou seja, eles tinham o hábito
hábito de partir o pão, ou seja, de dividir a sua vida com alguém. Eles tinham o hábito de orar juntos, pelos mesmos alvos, pelos mesmos propósitos. Então havia uma unidade de visão, havia uma unidade de propósito, tá certo? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus que saía, que era anunciada e ensinada pelos apóstolos, era aquilo que realmente fundamentava as ações, as estratégias e o estilo de vida que aquelas pessoas tinham. Eles não eram movidos por filosofias humanas, eles não eram movidos por aquilo que estava acontecendo no mundo, eles eram movidos por aquilo que Jesus tinha ensinado para os apóstolos, e até aquele momento ainda não existia escrito no papel. Por isso era necessário, por via oral, ouvir o que os apóstolos estavam anunciando, para que eles pudessem crer e praticar. Então havia um princípio de unidade muito forte entre eles. E é tão interessante a gente falar nisso, porque a unidade, querido, da igreja primitiva foi capaz de vencer a perseguição do Império Romano. Naquela época, embora a igreja estava surgindo, logo depois vem uma grande perseguição sobre os cristãos, uma perseguição que você não tem ideia do que é. Hoje nós não sabemos o que é o nível de perseguição que aqueles cristãos sofreram, que aquela igreja sofreu, mas apesar de toda aquela perseguição, uma perseguição estatal, onde o governo usava força bruta, usava violência física, usava meios legais, usava as instituições para matar os cristãos. Essa era a realidade da igreja primitiva, querido, que estava nascendo. E apesar de toda essa perseguição, adversidade, tribulação, de todo esse obstáculo que o diabo estava tentando colocar para o crescimento da igreja, a unidade entre os irmãos foi tão forte, tão poderosa, que venceu a perseguição do Império Romano. Ou seja, há um poder explosivo na unidade da igreja. Há um poder explosivo na unidade entre os irmãos. Há uma força extraordinária que é liberada sobre a sua vida quando você está conectado com alguém. Amém? Essa era a realidade, por isso que o princípio da unidade é tão importante. Porque a unidade, ela libera a bênção de Deus, ela libera a unção de Deus. É como um óleo que vai descendo, sobre a barba de Arão e vai chegando até as suas vestes. É como um orvalho que desce sobre o monte Hermon, trazendo vida, trazendo expansão, trazendo crescimento, ou seja, mudando a paisagem. A igreja primitiva, porque estava unida, venceu o Império Romano. O que eu e você juntos não podemos fazer? O que eu e você, ou o que nós juntos não podemos fazer em Juiz de Fora e na zona da Mata Mineira? Porque se aproximadamente, no início eram 120 pessoas, no dia de Pentecostes. Depois, é claro, foram acrescentadas mais pessoas, mas aquele grupo inicial conseguiu vencer a perseguição de um império que dominava o mundo inteiro. O Império Romano era a nação mais poderosa da terra. E a igreja venceu a perseguição desse império. Por que você está com medo do diabo, meu irmão? Por que você está preocupado com o governo que está aí? Por que você está preocupado com o que está acontecendo no mundo? Por que você está com medo das notícias que você está vendo no jornal? A unidade na igreja primitiva venceu o Império Romano. A unidade em Cristo Jesus, entre mim e você, traz um poder explosivo para Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira. Essa é a verdade sobre mim e sobre você. Existe um poder explosivo, uma força extraordinária na unidade do povo de Deus. Por isso que Deus está nos convidando. Se nós queremos essa nova unção, se nós queremos desfrutar desse poder disponível na presença dEle, é necessário que estejamos juntos no mesmo propósito, juntos na mesma visão, com o mesmo objetivo, amém? Você não vai abrir mão da sua personalidade, nem da sua individualidade, mas você precisa entender o propósito para o qual você foi chamado para viver como igreja local, hoje, em 2023, nessa época, nessa era, e se conectar com isso, para que você tenha acesso à unção que está sendo derramada. Amém? Se conecte com o corpo, para desfrutar da unção que está descendo pelo cabeça. Amém? Aleluia.
Outro princípio para viver essa nova fase é o princípio da influência. Abra a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aleluia. Jesus orientando os discípulos, orientando aqueles que seriam os líderes da igreja, amém? Lembra dessa igreja primitiva que eu acabei de citar? Jesus agora está conversando com os pastores dessa igreja, amém? Os pastores entre aspas, tá certo? Porque eles eram apóstolos, tá certo? Mas eles eram o governo, eles representavam a liderança, eles representavam aqueles que iam orientar, ensinar as pessoas, direcionar as pessoas para aquilo que estava prestes a acontecer. E qual era a orientação de Jesus para essa liderança? Ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, é poderoso demais, querido. Jesus chama a liderança e fala: olha, agora é o seguinte, eu estou indo para o Pai, e vocês precisam prestar atenção no que eu vou dizer para vocês. É chegado o tempo de vocês se moverem. É chegado o tempo de vocês prestarem atenção para onde o vento do Espírito está soprando. E começarem a se mover. Ide é um verbo, indica uma ação. Ide indica uma ação que você precisa fazer. Algo que precisa ser feito. Algo que precisa ser realizado. Algo que precisa ser colocado em prática. E ele diz: ide, portanto, e fazei o quê? Discípulos. Fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como é que eu posso fazer um discípulo de Jesus? Ensinando. Ensinando essa pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, como ela deve viver agora nessa nova fase, nessa nova estação. Lembra que eu disse? Um novo tempo exige uma nova atitude. Uma pessoa que aceitou Jesus, e se você está aqui e não aceitou Jesus ainda, faça isso hoje, porque nós estamos aqui para ensinar você a viver esse novo tempo, porque nós queremos sim fazer discípulos em todas as nações, nós queremos te ensinar a como você deve viver agora, nessa nova aliança que você fez com Cristo Jesus. Sabe para quê? Para que você não se perca no mundo, para que você não seja confundido com aquilo que está acontecendo no mundo, e para que realmente você possa desfrutar dessa nova vida que a palavra de Deus anuncia para você. Amém? Fazei discípulos. E olha o que no final ele diz o seguinte: eis que estou convosco. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não te manda fazer nada que Ele não esteja junto com você. Anota isso aí. Jesus nunca vai mandar você fazer nada se Ele não estiver junto com você. Ah, tenho essa direção na minha vida. Se é de Deus, Jesus vai junto. Ah, Deus está me chamando para tal lugar. Se é de Deus, haverá uma graça e uma unção do Espírito Santo sobre você. Se Deus está te chamando para fazer algo nessa nova fase, nesse novo tempo, tenha convicção de que Cristo vive em você. E que por causa dele, e por causa disso, você vai ser bem-sucedido. A garantia do seu sucesso não está na tua habilidade natural. A garantia do teu sucesso está em quem anda com você. Ou melhor, em quem habita em você. Porque o maior habita em você. Jesus dá uma ordem para os discípulos e fala: olha, o trabalho é grande, mas fica tranquilo, eu estou com vocês. É fazer discípulos em todas as nações, mas fica tranquilo, eu estou com vocês. Ah, mas Juiz de Fora, a Zona da Mata é muito grande. Fica tranquilo, eu estou com vocês. Ah, mas é muito difícil. Fica tranquilo, eu estou com vocês. Ah, mas é complicado. Fica tranquilo, eu estou com vocês. A fé é a convicção, fé é a certeza. Fé é a convicção e a certeza de algo que ainda os seus olhos não estão vendo, mas no coração do Pai já é verdade. Já está feito, já aconteceu.
para ele, querido, já é verdade, já aconteceu. Juiz de Fora já foi impactada pela palavra da fé, ousadia e amor. Já é uma realidade no reino do Espírito. Em Cristo Jesus, isso já está consumado. Amém. Jesus está com você. Oh, aleluia. Porque esse é o poder da influência. Pessoas, alcançar pessoas, discipular pessoas, é o poder da influência de Deus na sua vida, fluindo através de você, fluindo através da sua boca, das suas escolhas, do seu comportamento, fluindo através da sua vida e constrangendo pessoas, o bom perfume de Cristo sendo exalado da sua vida, você como uma carta viva do Evangelho, anunciando as boas novas, anunciando que Jesus cura, anunciando que Jesus está vivo, anunciando que Deus é bom, anunciando o Evangelho, a perdão dos pecados, enfim, anunciando a palavra que é a palavra de Deus. Amém? Oh, aleluia. A influência é o sistema de governo, querido, do reino de Deus. A influência é o sistema de governo do reino de Deus. Deus só governa pela influência. Deus não governa pela força. Deus governa pela influência. Deus constrange, não obriga. Deus atrai e não prende. Deus governa pela influência. Deus te constrangeu, por isso você se converteu. O Espírito Santo te convenceu, por isso você aceitou Jesus. Porque a influência é o sistema de governo do reino de Deus. Você não precisa obrigar ninguém a fazer nada. Fazer discípulos não é colocar um jugo da religião no pescoço de alguém. Fazer discípulo é influenciar alguém com a mensagem do Evangelho. E essa pessoa vai ler essa mensagem na sua vida. Ela vai ler o Evangelho através da sua conduta pessoal, das suas escolhas pessoais. Por isso que Cristo precisa viver em você. Por isso que Cristo precisa viver em você. Porque só assim, a tua vida será uma carta viva para as nações. Uma carta viva para outras pessoas. Amém? Aleluia. Por isso, querido, que pessoas são sempre mais importantes do que as coisas. E relacionamentos são mais importantes do que tarefas. Porque quando Jesus dá essa ordem para os seus líderes, Ele não manda eles realizarem apenas tarefas. Ele não manda a liderança focar nas coisas. Ele manda eles focarem nas pessoas. Pessoas são mais importantes do que as coisas. Sua família é mais importante que a sua casa. Sua esposa é mais importante que o seu carro. Seu filho é mais importante que o seu diploma. Porque pessoas são mais importantes do que as coisas. Jesus não morreu pelo seu diploma, nem pelo seu carro e nem pela sua casa, mas morreu pela sua esposa, pelos seus filhos e também por você. Por isso que pessoas são mais importantes. Por isso que é a influência que é o sistema de governo do reino de Deus. Porque você não influencia coisas. Coisas você domina. Coisas você exerce autoridade. Mas pessoas você não domina. Pessoas você não exerce autoridade com violência. Pessoas você precisa influenciar. Por isso que é a influência que é o sistema de governo do reino de Deus. Diga para a pessoa do seu lado: pessoas são mais importantes do que coisas. Aleluia. Por isso que tem que haver influência, querido. A unidade vai produzir esse ambiente de influência. A unidade entre nós vai trazer a influência de Deus sobre a cidade. Vai trazer a influência de Deus sobre esse bairro. Vai trazer a influência de Deus sobre essa rua. Vai trazer a influência de Deus para os moradores aqui em volta da igreja. Porque essas pessoas vão ser influenciadas pela unção e o poder de Deus, fluindo através da minha e da sua vida. É unidade, é influência e crescimento, amém? Aleluia. Então abra comigo, Atos capítulo 1, versículo 8, para a gente falar um pouquinho sobre o crescimento. Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. É um novo tempo, querido, uma nova unção está sendo liberada sobre você nessa noite, amém? Para que você possa viver essa nova estação, essa nova fase. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus falando como a igreja ia ter, como a igreja, naquela organização que estava nascendo, ia conseguir ter crescimento.
Querido, o crescimento da igreja não está numa fórmula mágica, nem num coach moderno. O crescimento da igreja está na Escritura. O crescimento de qualquer igreja já está estabelecido, os princípios espirituais na palavra de Deus. Porque quando fala crescimento de igreja, está falando de crescimento de pessoas. Porque a igreja são pessoas que se reúnem no mesmo lugar, que estão conectadas umas com as outras. Ninguém é igreja sozinho. Não existe igreja de uma pessoa só. Você já viu uma orelha ser corpo? Se ela estiver sozinha, ela não é um corpo. Ela é um organismo prestes a morrer. Ah, eu sou orelha, eu sou pé. Se estiver fora do corpo, morre. Porque não existe corpo se ele não for formado por várias partes. A vida está no corpo. A vida não está em um órgão isolado. A vida, que é o sangue no seu corpo, tá certo? Que é representada pelo sangue. Aonde que está o sangue no seu corpo? Está na orelha? Está no nariz? Está no pé? Está no joelho? Está na perna? Está na mão? Onde que está? Está no corpo, fluindo. Não para. Está circulando. Porque o que está vivo se mexe. O que está vivo cresce. O que está vivo se expande. O que está vivo traz movimento. A vida, que é representada pelo sangue na palavra de Deus, ela dá essa ideia de movimento. Por isso que um cristão isolado deixa de ser igreja e morre espiritualmente. Você precisa estar conectado com o corpo de Cristo, para que a vida de Cristo flua sobre você, alcance a sua vida, e você não seja um organismo deslocado, prestes a morrer. Amém? Crescimento. É tempo de crescimento. Olha o que diz aí, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante que essa palavra aí, no original, né, no grego original, é dunamis. E dunamis, na tradução para o português, pode ser traduzido como força, habilidade ou influência. Força, habilidade e influência. Então Jesus está dizendo para aquelas pessoas: olha, vocês vão receber força, vocês vão receber habilidade, vocês vão receber influência, vocês vão receber poder. Vocês não têm em si próprio esse poder, vocês não têm essa força em si próprios, vocês não têm essa habilidade em si próprios, vocês não têm essa influência em si próprios. Vocês precisam, antes de ir, receber o poder para fazer aquilo que eu espero que vocês façam. O batismo do Espírito Santo, esse revestimento de poder, é o que faz a igreja se mover de forma gloriosa, cheia de autoridade, cheia de unção, com autoridade espiritual para desfazer as obras do diabo, para libertar os cativos, para realmente fazer a diferença na sociedade. Porque o Evangelho é o poder, o Evangelho é a habilidade, o Evangelho é a força, o Evangelho é a influência para todo aquele que crê. Amém? Esse poder, querido, está liberado para mim e para você, através da unção e do poder do Espírito Santo. Amém? E foi isso que Jesus estava anunciando. Fala, olha, o crescimento vem pelo poder. Por isso que tem que ter uma nova unção para viver um novo tempo. Por isso que quando estava aqui no louvor, Deus queria liberar dessa unção nova. Por quê? Porque Ele estava liberando poder para você fazer coisas que ainda não foram feitas. Ele estava liberando a capacidade divina para você fazer coisas que antes, sozinho, você não conseguiria. Existe um poder para mim e para você, para que nós possamos realizar aquilo que antes era impossível. Porque o novo tempo vai exigir de você novas atitudes, mas existe uma unção nova para que você tenha novas atitudes. Existe um poder em Cristo Jesus para te capacitar, te fortalecer, te dar habilidade, te dar influência para você fazer aquilo que antes era impossível para você. Porque talvez você pense, pastor, mas é impossível, eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Existe poder para você fazer isso.
existe força, existe habilidade, existe influência no Espírito Santo para você anunciar as boas novas do Evangelho. Porque olha o que diz aqui: e sereis minhas testemunhas. Testemunha, alguém capaz de provar algo. Testemunha, alguém de anunciar uma verdade e trazer luz sobre algo que estava escondido. Testemunha é aquela pessoa que confirma e elimina a dúvida. Não é assim? Num tribunal, vou chamar testemunha para acabar com a dúvida. Por isso que testemunha é pela fé. Por quê? Porque dúvida não combina com fé. Tá certo? Testemunhar sobre o Evangelho é anunciar Cristo Jesus de modo que as pessoas possam crer. De modo que as pessoas possam crer em Jesus como Senhor e Salvador. E eliminar da mente das pessoas a dúvida sobre a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a ressurreição de Jesus, o perdão dos pecados. E eliminar todo sofisma, engano e filosofia humana que trabalha para confundir a mente das pessoas. Uma testemunha de Cristo é aquela que elimina a dúvida sobre a verdade do Evangelho. Você foi chamado para ser testemunha. E o poder de Deus está liberado sobre a sua vida, para que você possa entrar nessa nova fase, nessa nova unção, que vai trazer um crescimento explosivo para a igreja, para a sua casa, para a sua família. Porque se existe um novo tempo, existe uma nova unção. E essa nova unção, querido, ela não é apenas para trazer crescimento numérico, mas crescimento em todas as áreas. Porque Deus está interessado na sua saúde, Deus está interessado nos seus negócios, Deus está interessado no seu casamento, Deus está interessado na sua família. Deus não vai promover um crescimento, aqui não é uma empresa, isso não é um negócio, tá certo? Deus não vai promover um crescimento numérico e deixar a tua família destruída, tua saúde se acabando, os seus negócios sendo destruídos. Não, Deus não se move desse jeito em nenhum lugar. Porque onde a presença de Deus está, tudo se faz novo. Morte sai, doença sai, o caos sai, as trevas saem, chega a luz, chega a ordem, chega a prosperidade, chega a saúde, chega vida em abundante. Essa é a verdade quando a presença de Deus está manifesta no lugar. Amém? Oh, aleluia! Como eu disse, querido, no original, a palavra poder significa força, habilidade e influência. Você vai ter força, habilidade e influência. Você vai ter força e habilidade e influência no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Você vai ter força, habilidade e influência lá no ambiente de trabalho. Você vai perceber a unção do Espírito te revestindo, te inspirando, te capacitando. Os dons do Espírito vão operar através da sua vida. Dons ministeriais vão se manifestar através da sua vida. Habilidades sobrenaturais, coisas que você jamais conseguiria fazer sozinho, vão começar a acontecer na sua vida, no nome de Jesus, porque existe uma unção sobre você, para viver essa nova fase e esse novo tempo. Oh, aleluia! Querido, o poder de Deus sempre vai promover crescimento e expansão. O poder de Deus sempre vai levar a gente para o crescimento, para a expansão, para alargar as tendas, para realmente modificar a paisagem, para desfazer as obras do diabo. Porque morte, doença, miséria não tem a ver com Jesus. O Jesus é vida, vida e abundância. Jesus é cura divina, é saúde divina, é prosperidade, é amor, é perdão, é paz, é alegria no Espírito, porque esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino, é esse reino que Jesus veio trazer. Jesus veio do céu, querido, para trazer uma mudança para a terra. Jesus veio do céu para trazer uma mudança na sua vida. Jesus veio do céu para transformar a paisagem, para fazer com que o caos fosse eliminado, para que a ordem estabelecida pela palavra de Deus chegasse até a vida dos homens, trazendo mudança e transformação. Tudo é possível ao que crê. Aleluia, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu não vivo mais ela na carne, mas eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus. Esse é o convite para você nessa noite. Se render a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Porque essa nova fase só começa quando você entrega a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador.
Enquanto você não nasce de novo, Cristo não vive em você. Se você não nascer de novo, querido, Cristo não está vivendo em você. Você continua desconectado da vida de Deus por causa do pecado. Jesus morreu para que você vivesse. Por isso você precisa aceitar o sacrifício de Cristo no seu lugar, para que a vida de Deus possa te alcançar. Amém? Aleluia. O louvor pode subir. Ah, querido, como eu disse, Deus quer te levar a lugares que você nunca chegaria sozinho. Deus quer te levar a lugares que você nunca chegaria sozinho. Eu te convido nessa noite a se conectar, querido, com Cristo em primeiro lugar, com o propósito de Deus sobre a sua vida, e também com a igreja local, para que você possa desfrutar dessa unção que está sendo liberada sobre a vida de cada um de nós. Tudo começa com uma decisão individual, pessoal, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas ela deve avançar para novos níveis de entrega, de fé e de decisão. Você precisa decidir se você vai viver a vontade do mundo ou a vontade de Deus. Você precisa tomar a decisão de se conectar realmente com a palavra de Deus, com as direções do Espírito Santo, para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Em terceiro lugar, você precisa também decidir se conectar com a vida de outras pessoas, com a tua igreja, com a vida dos teus irmãos. Porque, como eu disse, um órgão deslocado do corpo, ele não consegue sobreviver por muito tempo. Deus não quer que você morra pelo caminho. Deus não quer que você pereça nesse mundo. Deus quer que você permaneça, frutifique, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Se conecte com a videira verdadeira que é Cristo Jesus. Esteja em aliança com Deus e conectado com a vida dos seus irmãos, para que eles possam ser um canal de bênção também sobre a sua vida, encorajando você, fortalecendo você. Porque talvez no momento que te faltar força, talvez no momento que te faltar habilidade, talvez no momento que te faltar influência, você vai encontrar força, habilidade e influência na vida de alguém. Não fique desconectado. Viva esse novo tempo de unidade, de influência e de crescimento no nome de Jesus. Oh, aleluia. Fica de pé no seu lugar. Oh, aleluia, Pai, nós te agradecemos, te adoramos. Oh, feche os seus olhos. Se você está aqui nessa noite e não fez ainda Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar, querido, faça isso agora. Faça isso hoje, não saia daqui sem entregar a tua vida para Ele como Senhor e Salvador. Deus te amou, querido, a um ponto de entregar o próprio Filho para ser sacrificado no seu lugar, para que você tivesse hoje o perdão dos pecados, para que você pudesse ter uma nova chance, uma segunda chance de viver uma vida nova, de experimentar algo novo. Mas algo novo exige de você novas atitudes. E a primeira atitude que Deus espera de você é aceitar Jesus, é aceitar esse sacrifício, esse amor incondicional que Ele demonstrou quando entregou o seu próprio Filho Jesus para morrer no meu e também no seu lugar. Porque se dependesse das minhas falhas, querido, eu jamais seria salvo. Mas graças a Deus que Deus enviou um Salvador, que apesar das minhas falhas, não me rejeitou, mas decidiu que existia um lugar para mim na mesa dele. Mesmo com os meus pecados e com as minhas falhas, Ele estendeu a sua mão e me convidou. Ei, meu filho, existe um lugar preparado na minha presença para você. E eu posso te dar novas vestes
limpas, livres da sujeira do pecado, porque o sangue do meu Filho amado tem o poder de purificar sua vida de todo pecado, porque eu, Deus Todo-Poderoso, sou aquele que posso dar a vida. Por isso o meu Espírito Santo pode vivificar o teu espírito, pode trazer vida sobre o teu coração e mudar completamente a sua história, para que você viva um tempo novo na minha presença, livre da condenação do pecado, livre do jugo do diabo. Querido, se você está aqui, eu te convido nessa noite, se você ainda não fez isso, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, coloque uma mão no seu coração, levante a outra. Eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, entregando a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador, crendo com o coração e falando com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele venceu a morte. Aleluia. Você quer fazer isso nessa noite? Coloque uma mão no seu coração, levante a outra mão, para que a gente possa identificar você. Nós vamos orar juntos, querido. Aleluia. Oh, querido, não tenha medo, porque Jesus não teve vergonha de você. Jesus não se envergonhou do seu pecado, pelo contrário, Ele assumiu a condenação no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, uma nova fase, uma nova unção, vindo, ó Pai, sobre a vida dessa igreja, Pai, sobre a vida dos meus irmãos. Pai, eu declaro a unção do Espírito Santo, despedaçando, ó Pai, o jugo do pecado e do diabo. Eu declaro, ó Pai, a graça do Senhor Jesus, trazendo força, capacidade, habilidade sobre a vida de cada um de nós. O poder, ó Pai, do Espírito Santo sendo derramado, ó Pai, sobre a vida de cada homem e mulher nesse lugar. Eles sendo cheios, ó Pai do Espírito, cheios, ó Pai do Espírito, cheios, ó Pai do Espírito, cheios do Espírito, experimentando, ó Pai, uma nova fase, uma nova unção, de um tempo, ó Deus, de unidade, de influência e crescimento na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Levanta suas mãos, querido, levante as suas mãos. Se você ora em outras línguas, comece a orar no Espírito. Se você não ora em outras línguas, comece a render graças ao Senhor por essa nova fase, esse novo tempo. Começa a liberar através da sua boca.
Oh, essa unção de unidade, de influência e crescimento sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre essa igreja, sobre essa cidade. Oh, Pai, nós liberamos esse rompimento, liberamos esse rompimento, a vida de Deus, 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 te alcançando, te alcançando, te alcançando, te alcançando, te alcançando, te alcançando. Yeah.
seu plano, o universo estremece. O leão fugiu do trono. Querido, existe uma unção de restauração, de cura na presença de Deus. Se você entrou aqui com alguns sintomas de enfermidade, a vida abundante em Cristo Jesus, a vida na presença de Deus, para mudar o relatório médico, ou para trazer vida sobre o seu corpo, sobre os seus órgãos, porque Cristo vive em você, Cristo vive em você, Cristo vive em você. Oh, eu declaro essa unção sobre você agora, sobre você agora, sobre você agora, sobre você agora, trazendo cura física, cura emocional. Coloque a mão sobre o seu corpo e declare: o meu corpo é sarado. Declare que o seu 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 corpo é sarado. Querido, é uma nova fase. Se acostume com o Espírito Santo. Se acostume com os dons. Se acostume em orar pelas pessoas. Se acostume em pôr a mão sobre os enfermos. Se acostume com profetizar. Se acostume com os dons ministeriais. O Espírito Santo vive em você para se mover através de você. Para se mover através de você. Ore pela pessoa que está do seu lado. Ore, talvez ninguém orou por ela ainda. Te convido a orar pela pessoa que está ao seu lado. Impõe a mão, você tem liberdade para impor a mão. Se você já aceitou Jesus, querido, você tem autoridade para pisar escorpião, serpente, toda a força do inimigo, e nada pode te fazer dano algum. O Espírito Santo habita em você. Oh, aleluia. Declare saúde, declare força, habilidade, declare influência, declare o favor, a graça do Senhor, declare a proteção do sangue de Jesus, declare a provisão de Deus sobre ela, sobre a casa, sobre o trabalho, uma nova fase, uma nova unção, um tempo de rompimento na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, em nome de Jesus. Oh, essa unção, fazendo o que era impossível acontecer, fazendo o que era impossível acontecer, o que era impossível aos homens, nunca foi impossível para Deus, nunca foi impossível para Deus, nunca foi, nunca foi, nunca foi, nunca foi. E a catarabana e a chequeterebalaiaço, e a carabalaiababa, e a chacatarabaiore, bedelecadai, e o todarabaiaçore, e a a vida de Deus nesse lugar, vida de Deus, fluindo, fluindo, mudando
já foi crucificado. Uma nova vida está diante dos seus olhos. Viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Crendo e falando. Crendo e falando. Crendo e falando. Crendo e falando. Aleluia. Aleluia. É um tempo, queridos, de unidade, de influência e de crescimento. Você crê comigo? Então diga: eu creio em um tempo de unidade, influência e crescimento, no nome de Jesus. Amém? Eu quero mostrar para você, o pessoal do Decom fez um vídeo anunciando algumas novidades que nós vamos ter. Essas novidades, elas vão começar algumas nessa semana.